E antes de tratar do assunto principal desse vídeo aqui, eu quero fazer um comentário sobre um outro assunto que está sendo muito abordado nesses dias também, que é Thiago Neves, né? Tem gente aí, tem vascaíno aí pedindo Thiago Neves no Vascão. E meu comentário sobre esse é um só. Não é possível que depois de tanto tempo o vascaíno ainda fique pensando em jogador desse tipo, depois do Vasco ficar aí por anos e anos apostando nessa estratégia, embarcando nessa barca furada que é contratar jogador já em final de carreira, renomado, né, que só tem um nome mesmo para trazer para o Vasco da Gama, gastando aí tubos de dinheiro para montar times que não deram nada para o Vasco. Quando finalmente o clube abandona essa estratégia e começa a investir na molecada da base, em jogador que pode não ser muito renomado, mas está jogando bom futebol, e a gente está vendo aí o resultado dessa mudança de filosofia no Vasco, quando a gente finalmente está conseguindo ver isso no time, no clube, né? Vocês me veem com o Thiago Neves? Pelo amor de Deus, né? O Thiago Neves talvez seja aí a pior exemplo desse tipo de jogador que só tem nome e há muito tempo aí, que só traz problema para os clubes por onde ele passa. Então, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. E eu quero acreditar, né? Estou bem confiante, estou vendo aí muitos vascaínos que pensam parecido comigo, preocupados com a possibilidade de repente, desembarcar um Thiago Neves em São Januário. Eu estou tranquilo, porque seria de uma tremenda incoerência, né? A diretoria do Vasco, que esse ano aí caminhou no sentido completamente oposto, cada vez mais. Essa mudança de rota tem trazido resultado, e aí seria de uma tremenda burrice e incoerência uma mudança de rota tão drástica a essa altura do campeonato por um clube que ainda tem sérios problemas financeiros, não é mesmo? Então, estou tranquilo, não acho que isso vai acontecer com o Vasco, e se você por acaso está torcendo por esse tipo de contratação, vamos repensar, vamos por outro caminho, vamos tentar uma coisa diferente, né? Agora, vamos falar do assunto principal. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de Souza. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquele volante revelado pelo Vasco, subiu acho que em 2008, se não me engano, no mesmo ano foi vendido já, e que sempre se declarou vascaíno, sempre transpareceu sua vontade de voltar para o clube, inclusive falava em voltar já no ano que vem, né? E recentemente, quando ele teve seu contrato rompido lá com o clube em que ele estava, na Arábia, se não me engano, né? Até surgiu aí o vascaíno já se empolgou logo, né? Pô, se ele está rescindindo com o clube é porque ele vai voltar para o nosso Vascão. Criou-se essa expectativa que foi logo frustrada, porque ele acabou fechando com o Besiktas da Turquia e vai jogar lá por pelo menos mais um ano, né? 1, 2, 3 anos, ninguém sabe exatamente. Esse desenlace aí dos acontecimentos frustrou muitos vascaínos que estão agora revoltados com o Souza, que se disse tão vascaíno, prometeu que era voltar e agora aí tá abrindo mão de voltar para o Vasco em troca aí de mais uma grana no bolso. O que eu acho de tudo isso? Vamos falar sobre essa questão aí. Primeira coisa que eu acho é que o vascaíno tem que parar de se iludir com esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus, de novo, né? 2020 e o vascaíno ainda achando que vai ter jogador de futebol profissional se comportando de maneira amadora, que é pensar só aí na questão do coração, pensar só no sentimento e não levar em consideração o aspecto financeiro e profissional, de carreira da coisa mesmo, sabe? É besteira. O vascaíno já se iludiu com o Dedé lá em 2013, quando ele deixou o Vasco para ir para o Cruzeiro. Pô, caramba, onde já se viu, né? Um atleta sair de um clube que estava ali em estado avançado de deteriorização, avançando a passos largos para ser rebaixado, que nem viria a ser no final do ano, para ganhar muito mais em um clube muito mais bem estruturado, com muito mais chances de título, contra a sua vontade, com a diretoria empurrando ele para ir mesmo, porque precisava do dinheiro. E aí ele resolveu aceitar, a torcida ficou puta com o cara.
ficou revoltada com o Dedé, porque como assim ele falou que amava o clube e agora tá saindo do clube, sabe? Aí depois ele avança, fica 7 anos no Cruzeiro, o clube que mal bem deu ali toda uma estrutura para ele, quando ele se contundiu, insistiu com o atleta, tentou ali recuperar ele do jeito que dava, aí ele tá lá com um contrato ainda com o Cruzeiro, vai numa entrevista, revela que gosta do Cruzeiro, sei lá, prefere o Cruzeiro do que o Vasco, o torcedor vascaíno fica revoltado de novo, não quero mais esse jogador por aqui, não serve. Aí tem o caso também do Anderson Martins, que esse aí, coitado, nem fala nada, né? Eu nem sei qual é a voz do Anderson Martins, porque é um cara que entra mudo e sai calado, mas calhou de ser vascaíno, tem a fotozinha dele lá cortando o bolo com a camisa do Vasco. Isso foi suficiente para a torcida perceber que ele é vascaíno e pronto, já exigir dele o mesmo comprometimento. Aí, porque ele veio para o Vasco, ficou 6 meses sem receber do clube, chegou no final da temporada, o próprio clube quis mandar ele embora, a diretoria do Vasco ali e o seu agente falaram, cara, sai do Vasco, porque aqui está uma ebulição política, vai entrar o grupo de oposição aí, ninguém sabe o que vai fazer contigo, tem outro clube ali querendo te oferecer para pagar em dia, um clube mais estruturado, com mais chances de título. Aí o cara resolve aceitar, pronto, acabou, revolta. Revolta porque ele resolveu ir para uma situação melhor do que ele estava aqui no Vasco. E agora de novo, né? Essa história do Souza aí, porque ele falou que é vascaíno, porque ele falou que tem um sonho de voltar a jogar no Vasco, e tinha de fazer já no ano que vem, aparentemente, porque os seus planos mudaram, pronto, já não serve mais, é um traidor, não merece mais pisar em São Januário. Eu acho esse tipo de reação um tremendo exagero, sabe? Um tremendo exagero. Ah, mas o problema é que ele prometeu e não vai cumprir. Pô, galera, eu acho que ele falou assim, ele não chegou a assinar um pré-contrato, nem nada disso, né? Ele demonstrou um interesse genuíno, eu acho. Eu acho que, pô, de todos esses casos que a gente está comentando aí, o que é mais vascaíno mesmo, esse é um cara que sempre mostrou que realmente torce pro Vasco, é o Souza. Agora, é o que eu estou tentando falar aqui o tempo todo, né? O cara não pode também botar a paixão em cima da razão, em cima do profissionalismo, a todo sentido. Ele tinha vontade de voltar pro Vasco, eu acho que ele ainda tem a vontade de voltar pro Vasco. Estava se planejando pelo encaminhamento da carreira dele, de que faria isso no ano que vem. Aconteceu de, um clube lá da Turquia tá interessado nele ainda e apresentar uma proposta. Aí o que ele vai fazer, sabe? Eu acho que ele realmente tem interesse em vir para o Vasco e terminar a carreira no Vasco. Agora, o Vasco precisa também mostrar alguma coisa em troca, sabe? Não dá para você levar só em consideração o coração nessas horas. Ah, pô, ele já fez o pé de meia, quanto dinheiro mais ele quer ganhar. Pô, galera, cada um sabe aí aonde o calo aperta, né? A gente não sabe quantas pessoas ali dependem do Souza, quais são os planos do Souza para o futuro. A carreira do jogador, a gente sabe, encerra cedo, ele tem que juntar ali uma grana boa para poder manter seu padrão de vida por muito tempo. E, pô, todo mundo quer ter mais dinheiro e ter uma vida mais confortável. Você vai condenar ele por isso? Vai querer que ele abra mão disso em nome do Vasco, de jogar no Vasco? Acho meio viagem, até porque o Vasco muitas vezes não vai respeitar essa atitude, esse gesto, né? O torcedor cobra dele agora essa entrega e essa valorização. Se ele vem pra cá e joga mal, a mesma torcida que tá pedindo isso dele agora vai querer que ele vá embora, vai mandar ele sair pelas portas do fundo. Um grande exemplo disso é o Martin Silva, né? O Martin Silva talvez seja aí, entre os jogadores recentes que passaram pelo Vasco, o jogador que mais demonstrou aí carinho pelo clube, mais respeito, né? Não botou o Vasco na justiça, um dos poucos que não botou o Vasco na justiça, que recusou outras propostas. Olha como que ele foi sair do clube. Saiu pela porta dos fundos ali, estava numa má fase, metade dos torcedores do Vasco já queriam ver ele pelas costas. Pode não ser seu caso, foi uma questão ali de divisão, mas vocês lembram, né? Que ficou dividido. Uma galera ainda achava que tinha que respeitar o Martin Silva por tudo que ele tinha feito, mas outra parte, cara, começou a destratar ele, falou que tinha que ir embora mesmo, tem que mandar embora. Então, assim, esse tipo de atitude mostra também que essa história de se entregar pro clube, fazer tudo no coração, achando que vai ter uma reciprocidade, não sei se é a melhor estratégia, sabe? Não sei se é a melhor estratégia. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu acho muito legal, sabe, ver jogadores aí que passaram pela base do Vasco, ou até jogadores que são identificados com o Vasco, ficarem falando que querem voltar para o Vasco. Eu acho isso bacana, sabe? Então eu não reprovo a atitude do Souza. Porque o problema foi que ele prometeu, que eu já comentei aqui. Cara, eu acho que ele abriu o coração.
A gente não vive reclamando que o futebol tá chato, que os jogadores só ficam repetindo ali o que os assessores de imprensa mandam, é sempre aquela coisa muito importante, valorizar os 3 pontos, o clube se esforçou, aquele discursinho chato. Pois é, mas sempre que alguém sai um pouco desse discurso, o cara é criticado. O cara é criticado, então fica assim, fica difícil também, né? Você tem que escolher um dos caminhos. Eu acho bacana, eu achei maneiro, eu gosto muito do Souza, mais até nesse comportamento do Souza do que do futebol do Souza em si. Acho legal ele ser um cara que, pô, mesmo aí, ainda em atividade, vive falando que é vascaíno e que quer voltar para o Vasco. Gostaria de ver mais atletas fazendo isso. A gente viu agora aí recentemente o Lúcio, né, falando que sempre foi vascaíno e se juntando lá com a Mais Vasco. Pô, eu gostaria de ter visto ele fazendo isso antes, enquanto ainda estava atuando, falando que queria voltar para o Vasco. De repente a torcida até se mobilizava para trazer ele. Outro que parece que é vascaíno também, o pessoal que for mais velho aí vai lembrar, o França, aquele atacante do São Paulo, lembra dele? Então, parece que o cara era vascaíno, mas nunca falou, é uma informação que chega assim, a gente vai ouvindo ali de um falar do outro e tal. Pô, eu gostaria que a gente vivesse num ambiente e que a torcida do Vasco abraçasse esse tipo de comportamento para que mais jogadores falassem e se posicionassem e aí surgisse essa cultura do, pô, olha só como o Vasco é um clube maneiro, é um clube que os jogadores passam e ficam falando com carinho e ficam falando que querem voltar. Por mais que eventualmente isso possa não acontecer, né? O Souza, eu acho que ele está indo agora para o Besiktas, pode acontecer dele não voltar. Pode acontecer de ele se contunde lá, cansa mesmo, sei lá, recebe um contrato para ficar 5 anos, e aí quando termina não tem mais como voltar. Pode acontecer. Já aconteceu com outros jogadores também. O Juninho, muita gente cita porque ele veio aqui ganhando um salário, né? O dinheiro dele viria só através das premiações ali, a remuneração. Mas ele quase não voltou para o Vasco. Ele também ficou inseguro de voltar para o Vasco. Não sei se vou ter condições de jogar em alto nível ainda. Estava lá, foi para o Catar fazer mais um pezinho de meia. E tá certo ele, só para ficar claro, nenhuma crítica. Quem sou eu para criticar Juninho? Longe disso. Eu acho só que é mais um exemplo de que, cara, é como funciona. É como funciona. A gente está no meio de um sistema capitalista. O dinheiro é importante para a gente até ter uma tranquilidade de vida. E isso não pode ser... A gente não pode abrir mão disso, sabe? Se coloca no lugar do atleta. Eu, por exemplo, gosto muito aqui, trabalho com vídeo, vocês sabem, com edição de imagem e tal, motion design. Pô, eu vou ficar muito mais feliz se de repente eu for para mudar um pouco aqui o campo, né? Sei lá, tem uma proposta de fazer um trabalho para Marvel. Eu sempre gostei dos super-heróis da Marvel e tudo mais. Claro que eu vou ter mais interesse em fazer isso do que fazer, sei lá, um trabalho para o Mais Você, da Ana Maria Braga, um trabalho de receita de bolo. Isso não me interessa em nada. Então, se eu tenho proposta para fazer essas duas coisas, e aí, de repente, o Mais Você lá na Maria Braga me oferece, sei lá, 10 mil reais para fazer um trabalho, a Marvel me oferece 8 mil, de repente eu até prefiro fazer o da Marvel, porque, pô, vou perder aqui uns 2 mil reais nessa história, mas vou fazer um trabalho com quem eu me identifico mais, que vou ter mais prazer de fazer, né? Que legal. Agora, se pô, um me oferece 10 mil e outro me oferece 5, metade, aí você já fica, cara, pô, por pior que seja, eu vou lá fazer trabalho de receita de bolo mesmo, paciência. Um oferece 10, o outro oferece 3, sendo que tem um amigo meu que trabalha lá e fala que até esses 3 para pagar é difícil, o cara fica enrolando, depois vou ter que entrar na justiça para ganhar esse dinheiro, aí fica mais complicado ainda, entendeu? Aí não tem amor que justifique, você vai me desculpar, mas não tem amor que faça o jogador entrar numa barca furada dessa. Esperar que os caras façam tudo só por amor, é demais. Eu acho que o amor ajuda. O amor, é que nem eu estava comentando aqui, entre uma proposta e outra, de repente está um pouco abaixo ali, uns 10, 20%, o cara ainda vai. Agora você, pô, não tem como cobrir o salário do outro. Oferece bem menos. Não oferece estrutura, não oferece um time competitivo, não oferece nem a garantia que tu vai pagar em dia. E tu quer que o cara venha ainda assim? Aí é difícil demais, né? Aí é difícil demais. Então, eu acho bem bacana. Eu não fico nem um pouco revoltado com o Souza porque ele não vem. E se ele quiser vir daqui a 2, 3 anos, ainda tiver ali com um pouco de lenha para queimar, eu receberia ele de braços abertos, porque eu acho legal. Acho que é importante ter veteranos no time. E é legal que os veteranos sejam caras identificados com o Vasco. Ou porque torcem para o Vasco, ou porque foram criados em São Januário. Melhor ser esses do que trazer uns caras aí que, pô, não tem identificação nenhuma. Eu acho melhor. Mas eu acho assim,
para o Vasco fazer isso, para a gente conseguir aí repatriar Souza e repatriar Alex Teixeira e mais lá na frente o Felipe Coutinho e depois o Paulinho e o Douglas, o Vasco precisa se estruturar. Ele precisa de ter um mínimo de estrutura para conseguir ser competitivo, né? E aí quando ele quiser voltar para o Brasil, por que ele vai escolher o Vasco e não, sei lá, o Corinthians ou o Atlético Mineiro? Se é um jogador que ainda tem lenha para queimar, que a gente está falando aqui, outros clubes vão se interessar também. E por que ele vai escolher o Vasco? Porque ele gosta do Vasco, porque se identifica, porque é vascaíno e porque o Vasco está também com uma proposta ali minimamente competitiva, né? Às vezes um pouco abaixo, mas minimamente competitiva. Então é por isso que é importante o Vasco se reestruturar e ter condições de disputar, né? De ser pelo menos, insisto, competitivo com os melhores clubes do Brasil aí, senão só na paixão não vai funcionar. E no caso do Souza, é o que eu disse. Claro, se ele voltasse agora, ele poderia contribuir muito mais para o time do Vasco, seria um diferencial muito maior para o Vasco do que ele vai ser daqui a 3 anos, né? Eventualmente. Agora, custaria mais caro para o Vasco também. O Vasco teria que fazer uma engenharia financeira maior para poder acomodar o Souza no seu elenco se ele viesse agora ou se ele vier no ano que vem. Se ele viesse daqui a 3 anos, eu não seria contra também. Mas a realidade é diferente. O que a gente tem que entender é que a realidade é diferente. Ele vai voltar com 31 anos, beleza, é uma situação. Ele vai voltar com 34 anos, então ele vai ter que entender que o salário dele já não pode mais ser o mesmo, né? Que a participação dele no time também não vai ser a mesma. Ele vai ser um cara que, de repente, vai vir para compor elenco, vai ficar no banco para entrar no segundo tempo, vai ser uma opção do treinador. Se ele vier entendendo isso, né, e aceitando essa situação, porque ele está querendo vir só para poder encerrar a carreira no seu clube de coração, eu acho bacana. Eu acho que isso até é bom para a imagem do clube, faz parte de um trabalho aí de, que nem eu disse, entre os atletas, para você ver que o Vasco é um clube acolhedor e que acolhe quem é vascaíno e quem se formou no clube, e até para ajudar também na solidificação dos ídolos, né? Eu acho que o Juninho, né, e em um pouco menor grau o Felipe, eles ainda são muito ídolos para uma parcela muito grande da torcida vascaína, porque eles voltaram no final da carreira para o Vasco. Se o Juninho tivesse encerrado ali a sua história pelo Vasco nos anos 2000, será que a molecada mais jovem ia ser fã dele, que nem é hoje? Será que se o Felipe também tivesse encerrado a sua trajetória pelo Vasco naquela época, não tivesse voltado lá em 2010 e feito parte da campanha de 2011, será que ele seria ainda tão rememorado e lembrado pela torcida? É a pergunta que fica, né? Então eu acho bacana, mas eu acho isso. Eu acho que, de um lado, o Vasco ele precisa se estruturar financeiramente para ter espaço e ter competitividade para poder acolher esses craques que foram formados por aqui no futuro. E tem também a condição de quando os caras vão voltar. Quanto antes eles puderem voltar, melhor. Mas aí vai ser uma situação específica. Se você está trazendo um craque que está ainda próximo do seu auge, ainda podendo entregar muito dentro de campo, você vai ter que ceder mais às exigências dele. Vai ter que pagar mais caro, vai ter que dar mais mordomia, você vai ter que ceder mais. Se ele está voltando mais no final da carreira, está voltando aí para uma última temporada, aí a situação já se inverte, né? Ele que vai ter que entender a situação do clube. Beleza, vem aqui, vem terminar a carreira com a gente, vem preencher nossa cota aqui de veteranos que vão transmitir mais experiência para a molecada, que vão ajudar a passar o que é Vasco para essa molecada, mas você vai ter que entender as limitações desse tipo de papel. Você vai ter que receber bem menos, você não vai ser titular da equipe, você vai entrar ali quando tiver um espaço. E eu acho, quero acreditar, né, que a maioria dos jogadores aí que realmente gostam do Vasco e se identificam com o Vasco vão entender esse papel eventualmente, né? De que não são mais os craques da equipe e são mais ali uns mentores. Acho que pode funcionar. Então, lamento, gostaria que o Souza viesse agora, com certeza. Qualquer jogador de qualidade que venha para o Vasco, a gente vai vibrar, né? Ainda mais um que se diz vascaíno e que tem essa identificação com o clube. Não vai poder vir? Também não vou lamentar, não acho que seria um jogador que faria o Vasco mudar completamente ali de perspectiva, né? E fico de braços abertos para ele vir no futuro. Se ele vier disposto a ajudar, disposto a aceitar as condições do momento da carreira dele e fizer esse papel aí de ser mentor e de passar o que é ser Vasco para a molecada, eu acho que já vai servir, já vai valer a pena, né? Mas termino com uma última mensagem, né? Desistam de esperar esse gesto de amor incondicional de jogador profissional. É
É o trabalho do cara. Você não pode esperar que ele abra mão de tudo que ele pode ganhar só para vir para o Vasco. Se você acha que isso é certo, o que vai acontecer, beleza. Eu falo para você, só vai se decepcionar. Não vejo jogador, na realidade que é o futebol hoje, fazendo isso. Beleza? Esse então era aí a minha palhinha sobre esse assunto. Diga nos comentários qual é a impressão de vocês. Estão tristes porque o Souza não vem? Se ele quiser voltar daqui a 2, 3 anos, vocês vão aceitar ele de braços abertos ou não? Agora perdeu a oportunidade, não volta nunca mais. Diga nos comentários. Amanhã tem preleção do jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, né? Jogo importante. Então, espero vocês aqui e até lá a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.